Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sempre dê tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, mas Nicola, por que eu tenho que deixar like? Porque somente nessa terça-feira já são 3 vídeos diferentes, todos repletos de informação sobre mercado, bastidores, finanças, e quando você fortalece o nosso trabalho, a gente vem cada vez com mais frequência para deixar você por dentro do que está rolando com o seu time do coração, beleza? Bora começar esse vídeo com o tradicional giro de notícias. Terça-feira a coisa avançou e dá para dizer que... Nossa Senhora. E dá para dizer que existe uma negociação concluída e que nas próximas horas vai haver o anúncio oficial por parte do Atlético. Tá? O Galo vai confirmar a chegada de Jorge Sampaoli de forma oficial. O Galo já sabe quanto o Sampaoli quer para assinar contrato. Pedida de 3,5 milhões de dólares, livres de impostos por temporada. Isso equivale a 19 milhões de reais se a gente dividir por 13, incluindo o 13º que é pago no Brasil, equivale a dizer que o Sampaoli quer, sem qualquer tributação, 1.400.000 reais mensais. Há técnicos brasileiros e no futebol nacional ganhando bem mais. Abel Ferreira, por exemplo, no Palmeiras ganha 3 milhões de reais mês. Carlo Ancelotti na seleção brasileira tem direito a 5 milhões de reais mensais. E aí tem um ponto importante, muita gente dentro do Galo era absolutamente contrária à chegada de Jorge Sampaoli por conta de uma série de motivos. O fato dele ser muito intransigente, ser chato, de ser um cara rude, enfim. E outra coisa que pesava muito contra ele é a insistência em relação a reforços. Como o Atlético está cogitando contratá-lo no último dia da janela de transferências, esse é um problema que o Atlético só precisará administrar a partir de 2026. Vem algum atleta, Galo pode atravessar o Marcos Leonardo. Leandro, o Atlético tentou a contratação do Marcos Leonardo, tá? Mas o Marcos Leonardo optou por jogar no São Paulo. Primeiro por conta do fato de ser São Paulino, depois porque o São Paulo tem a Libertadores da América. O Marcos Leonardo está apostando que vindo ao Brasil, jogando a Libertadores da América e repetindo o que ele tem feito, primeiro no Benfica e depois no Al Hilal, ele vai ser convocado. E essa convicção passa pelo que fez o Caio Jorge. O Caio Jorge e Marcos Leonardo surgem no Santos e vão buscar espaço no futebol europeu. O Marcos Leonardo tem uma passagem razoavelmente boa no Benfica, ele é comprado por 22 milhões de euros e vendido por 40 milhões de euros para o Al Hilal. O Caio Jorge vai para a Juventus, não joga na Juventus, é emprestado para o Frosinone, se machuca, não joga lá e vem para o Cruzeiro, onde ele arrebenta e vai para a seleção. O que o Marcos Leonardo está pensando? Bom, se o Caio Jorge, que não conseguiu brilhar na Europa, voltou para o Brasil, foi bem e está na seleção, eu, mantendo meu nível de atuação, vou para o Brasil, vou arrebentar lá e vou ser convocado para a seleção. Esse é o raciocínio do Marcos Leonardo hoje. Mas para isso, ele pretende jogar no São Paulo, clube do coração dele, ele realiza um sonho de infância e time que vai jogar Libertadores. Nicola, o Flamengo também vai para a Libertadores, também está na Libertadores. Por que ele não vai para o Flamengo? Porque no Flamengo, o Marcos Leonardo não tem a certeza de que vai ser titular absoluto. Ele vai disputar posição com o Pedro, eventualmente com o Bruno Henrique, se o Bruno não for punido, enfim. A concorrência no Flamengo é muito maior. Então, o Marcos Leonardo aposta todas as suas fichas no São Paulo, tá bom? Sobre Sampaoli. O Sampaoli virou uma alternativa depois que o Martin Anselmi, treinador argentino, desistiu de um acordo com o Galo. E eu vou contar um bastidor para vocês. Hoje eu estava conversando com um dos acionistas do Atlético. E a pessoa admitiu que no final de semana a coisa com o Anselmi estava praticamente fechada. E aí essa pessoa me conta que o Martin Anselmi começa a demonstrar preocupação a partir de segunda-feira com toda a pressão externa, com o ambiente, com as coisas ruins. O Galo tem a impressão de que o Martin Anselmi entrou em contato com o antigo técnico do Galo, Milito, argentino como ele, e que as referências não foram as melhores. O que fez o Anselmi? Desistiu do acordo. E aí, diante desse cenário, uma situação mais delicada, o Atlético recorreu a Jorge Sampaoli, que era o preferido do torcedor do Atlético desde o princípio. E aí tem até um trunfo, uma vantagem em relação ao Galo se contratar o Sampaoli agora. Com a janela fechada, o Sampaoli perde uma das maiores chatices dele, que é a insistência por reforços. O Sampaoli pode pedir reforço, mas agora não vai dar para contratar, tá? E aí, só para completar sobre Sampaoli, registrar que o técnico argentino pediu ao Galo um salário de 3,5 milhões de dólares por temporada. Isso vai equivaler a mais ou menos 1.400.000 reais por mês, livres de imposto, incluindo também nessa conta o 13º. E ela veio agora através da conta oficial do Galo, postagem de quantos minutos atrás?
9h17. São que horas? São 9h19, de 2 minutos atrás. Ele está de volta. Campeão mineiro em 2020, Jorge Sampaoli retorna para sua segunda passagem como comandante alvinegro. Com 65 anos e grandes trabalhos no currículo, o técnico assina vínculo válido até o final de 2027. Agora é sem distanciamento social, estaremos juntos e lado a lado na Arena MRV. Bora com alguns bastidores dessa informação. Primeira delas, negociação entre Galo e Sampaoli demorou não mais do que um dia. Ontem, com a recusa do Anselmi, o Atlético voltou suas atenções para o Sampaoli e 24 horas depois está anunciando o treinador, contrato até 2027. Segundo bastidor, o Rafael Menin, que é um dos acionistas do Galo, filho do Rubens Menin, era um dos caras mais contrários a essa ideia, por entender que o Sampaoli é extremamente amargo, mal educado, grosseiro, de péssimas relações, enfim. E de fato, isso tudo corresponde à verdade. O Sampaoli é de fato uma baita mala sem alça, né? Mas diante da falta de opções, de um mercado muito escasso e do envolvimento do torcedor do Galo com essa contratação, o Atlético se viu por contratar o Sampaoli. E o fato de a janela estar fechada também ajuda, né? Porque uma das coisas que mais chateiam os dirigentes que contratam o Sampaoli é ele insistindo com reforços, com reforços, com reforços. O grande ponto é que ele assinou o contrato até 2027. E mais cedo ou mais tarde essa questão da janela vai voltar, tá bom? Falaram do Sampaoli, Nicola. Então, o Sampaoli havia pedido 3,5 milhões de dólares por temporada. Esse valor é bruto, livre de impostos, né? Vão sobrar para o Sampaoli cerca de 1.400.000 por mês, tá? Esse vai ser o valor a que vai ter direito o Sampaoli. É um bom salário, se você lembrar que toda a tributação vai ficar sob responsabilidade do Galo, vão sobrar o custo final da operação para o Atlético vai girar na casa de 1.800.000, 1.900.000 por mês. Mas o Cuca ganhava R$1 milhão mensais, né? Então tem esse ponto. Você está praticamente dobrando o custo da sua comissão técnica. Mas o Sampaoli é de fato muito bom técnico. É aguardar, é ver como é que vai funcionar. Eu acho que o Galo faz uma aposta corajosa, mas ao mesmo tempo interessante. Eu tô curioso para ver como é que vai se dar essa parceria, tá bom? Sampaoli já havia se colocado à disposição, demonstrando a intenção de fechar com o Galo. O grande ponto é todo o aparato que o Sampaoli exige. E o fato também de, na primeira passagem pela cidade do Galo, ter causado enormes problemas. É um cara de muita dificuldade no trato, no relacionamento, andou se desentendendo com funcionários, com jogadores, e dentro do Atlético, entre os acionistas, a figura do Rafael Menin, filho do Rubens Menin, era a pessoa mais contrária a essa contratação. Apesar dessa diferença e com o fato de o Atlético não ter conseguido avançar com vários outros nomes, Tite, Sérgio Conceição, Carlos Carvalhal, Pedro Martins e agora Martim Anselmi, sobrou essa oportunidade para o Sampaoli. As negociações estão em andamento. Não dá para dizer que vai ser fechado, até porque o Sampaoli, no primeiro momento, prometeu não fazer grandes exigências, mas quando ele passa a ser a bola da vez, nunca se sabe o que esperar. De fato, se ele não fizer grandes exigências, o negócio deve ser fechado. Treinador desempregado desde o começo do ano, quando foi demitido do Rennes da França, onde ficou apenas por 10 partidas. Já na passagem pelo Galo, 45 jogos, 25 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Ele ficou a 3 pontos do título do Campeonato Brasileiro de 2020. Se o negócio fechar, dá para dizer que o torcedor do Galo vai ficar bastante contente. Desde o princípio, Sampaoli foi o escolhido da grande maioria de atleticanos. Fala pessoal, beleza? Meus agradecimentos aí a todos os inscritos. Vocês são muito importantes para o canal. Para quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo quem puder, ative o sininho de notificações, deixa aquele like esperto, ajuda demais o canal. Verifique se você é inscrito. Seja muito bem-vindo. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Valeu!